Salmo 116, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Amém? Amém. O salmista Davi, amados irmãos, neste Salmo 116, é um salmo de ações de graças, por uma libertação, por um trabalhar de Deus na vida dele. Aleluia. Davi chega a meditar na palavra do Senhor. Davi é no versículo de número 12 do Salmo 116. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? O que darei, o que eu vou fazer para Deus? Porque Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem me libertado, Deus tem cuidado de mim, Deus tem me protegido, Deus tem me dado livramento. Louvado seja Deus. Estamos aqui nessa noite em um culto de ações de graça, ou seja, onde Deus deu livramento, não somente para o Agripino José, mas também para o seu pai. Quem de nós aqui já não tivemos livramento por acidente, ou até mesmo doméstico, em casa, uma criança, um filho, um amigo, e você muitas das vezes diz: Senhor, se tu fez isso na vida do meu familiar, do meu parente, o que é que eu posso fazer para o Senhor? E a palavra de Deus, meus amados irmãos, nos diz que Davi, ele escolhe servir ao Senhor. A Bíblia diz que Davi escolhe tomar o cálice da salvação. Nessa noite, é noite de você entregar a sua vida para Cristo Jesus. É importante estarmos aqui a convite, num culto maravilhoso. A cálice da salvação é você entrar de cabeça, é você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. É somente você entregar de corpo e alma, é você dar lugar a Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de dificuldade no planeta Terra, na face da terra, e nós não temos para onde ir, a não ser entregar a nossa vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então essa noite, que não ficamos somente, ou seja, em agradecer, mas também entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque essa noite é noite de salvação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então Davi, ele chega a uma conclusão, ou seja, ele medita, ele pensa: o que é que eu darei ao Senhor? O que é que eu posso dar ao Senhor? Se Davi medita: se eu der fazendas, ele já é rico. Se eu der uma oferta, Deus já recebe direto tudo isso. Então eu vou entregar a minha vida para Ele verdadeiramente. Aleluia. Eu vou tomar o cálice do Senhor verdadeiramente. Aleluia. A vida para Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus, santo Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, o que nós vimos acontecer na vida do Agripino, eu estava ali na UPA aqui de São João dos Patos. Se você crê em milagre, dê glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No dia que ele saiu para Presidente Dutra ali, ele saiu dali, já era mais ou menos umas 5:30 da tarde, naquele dia. E na noite anterior ali, ele passou ruim ali na UPA. Muito cuidado, mas precisando de ir para um lugar mais avançado, né? Mas o pai dele ali, nós dissemos: rapaz, aqui se Deus não entrar com providência, as autoridades, Deus não usar aqui para tirar ele, outra noite aqui na UPA ele não vai resistir não, né? E foi nesse dia, o dia todinho a gente correndo, para cima e para baixo, fala com a autoridade, fala com outra, fala com outra. Certo que uma pessoa daqui de São João dos Patos enfrentou muitas pessoas, mas uma pessoa, quando procurou todas as ambulâncias, tudo viajando, né, as ambulâncias não tinha como.
E essa pessoa, essa autoridade disse, a única esperança agora é se for o SAMU. E o SAMU não pode sair da cidade. Porque ele é só para as ocorrências aqui, não é isso? Então vamos orar e vamos crer que Deus pode fazer isso, pode fazer esse milagre. Né? E ali foi quando foi dada a ordem. E nós já estávamos aperreando mesmo, irmão. Não dissemos nenhuma palavra horrenda com as autoridades. Não dissemos nenhuma palavra maldosa. Deus sabe que nós não dissemos. Mas pensa em gente que nós fazemos, foi apertar mesmo o telefone. Era atrás, era rodando, era em cima. Eu digo, nós não vamos deixar ninguém quieto hoje. Eles não vão dormir hoje não, porque nós vamos. Porque o rapaz vai morrer. Ele vai morrer aqui. Até quando Deus abriu as portas e ali ele foi tirado às 20, como diz a história, ali para a presidentura. E ali, irmãos, Deus abençoou. E ele passou ainda um período grande, né, Gervásio? De recuperação. Ele foi, ele veio. E ainda tendo problema, né, Gervásio? Alguns requisitozinhos. Aí ele voltou de novo. Foi quando Deus começou e trabalhou mesmo de uma forma extraordinária. E nós dissemos, rapaz, muita gente dizia assim, será que o Agripino vai ficar com sequela, com problema? Aí, irmãos, a gente tem que ir pelas as coisas positivas. Né? Quando você for visitar uma pessoa, receba essa orientação aqui do pastor Reginaldo. Não é minha, é de Deus. Eu quero dizer para você, no dia que você for visitar uma pessoa doente, seja no hospital, seja na casa dele, seja onde for, a pessoa pode estar em estado terminal. Você pode conhecer que ela morre mais tarde, mas nunca você diga que aquela pessoa vai morrer na frente dela. Você nunca diga assim, eu conheci fulano que morreu, tu não vai escapar não. Não diga isso não, pelo amor de Deus. Porque estas palavras suas vai matar a pessoa mais ainda, mais ligeiro. Na memória você acaba de matar ela. As palavras têm poder. Se ela pode estar despachada, cair nos pedaços. Você diga assim, olha, Jesus tem poder. Jesus vai te curar. Jesus vai te dar vida essa noite. Nem que você conheça que ela vai morrer amanhã de manhã. Mas você nunca leve uma desesperança para a vida das pessoas. Né? Quando você for... Porque em visitas, irmão, se for 100 pessoas, dificilmente vai 20 pessoas para levar a palavra positiva. Dificilmente, é difícil demais. Né? Eu aprendi que nós temos que levar a palavra positiva. Palavras de fé, palavras de restauração, palavras que Deus vai mudar a história. Palavras que Deus pode fazer coisas extraordinárias, louvado seja Deus. Davi aqui era um homem de Deus, mas Davi aqui teve várias dificuldades, várias perseguições, tentações. Davi, ele vivia sempre aflito, mas Davi, ele clamava a quem? Ele clamava a Deus. Muitos diziam, não, Davi não vai durar amanhã de manhã, Davi não vai vencer, Davi não perdeu a guerra, Davi, Deus não está mais com ele, mas sempre Davi clamava o nome do Senhor Jesus. E Davi recebia graça, recebia cura, milagres, transformação, libertação pela sua vida, louvado seja Deus. E Davi aqui no Salmo 116, ele abre o coração para com Deus, de uma forma extraordinária. Davi diz, o que eu darei ao Senhor? Palácios, Deus já é dono de todos os palácios, né? De todas as riquezas. Né? Davi era um homem, era o rei de Israel. Davi um homem muito rico. Davi sabia que Deus gostava e amava ofertas de bom coração. Mas não era suficiente para Deus, por o que Deus tinha feito e estava fazendo na vida de Davi. E Davi disse, o que eu darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha história? Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor Jesus. O que é isso? É entregar a vida toda para Ele, servir a Ele em espírito e verdade, servir a Ele segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sempre você está adorando o nome do Senhor e servindo a Ele. Então Davi, irmãos, ele foi grato. E nessa noite eu digo para o Gervásio, meu tio Agripino, daqui a pouco, quando for feito aqui a pergunta, aceite a Jesus como Salvador, porque o melhor caminho
é a melhor história para a vida de um homem. Eu sou esta pessoa que há 20 anos, 21 anos, 22 anos, eu era um homem que bebia muito. Está aqui o pessoal do Caminho Velho, que me conheceram. Mensagem, o versículo de número 14. Davi diz também: pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença do seu povo. Nessa noite está sendo pagado um voto. É um voto oculto? Só com uma pessoa, só com uma família? Não. Esse voto foi prometido para pagar diante do povo de Deus, diante dos amigos, diante das pessoas e todos aqueles que chegaram até aqui. Louvado seja Deus. Então este voto de hoje está se cumprindo diante de todos os nossos olhos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, tomaremos o cálice do Senhor nessa noite. Adore a Deus. Entrega a sua vida para Cristo Jesus nessa noite. E sirva a Ele em espírito e verdade. Você não vai se arrepender, porque Deus é maravilhoso. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Nessa noite, eu quero passar aqui para o evangelista Francisco Ferreira. Está